Eu demoro muito tempo para postar vídeos e às vezes surgem diversas ideias e diversos pensamentos que eu deveria até compartilhar com vocês ou estar dividindo sobre a minha formação, sobre o cotidiano, às vezes minhas conversas na vida particular ou entre as pessoas, né? Porque o meu objetivo principal é estar ajudando mais as pessoas do que às vezes estar na rede social e estar nutrindo, às vezes, uma rotina que às vezes eu não tenho, com essa fidelidade ou essa lealdade de postar todos os dias, ou ter essa necessidade de postar sempre, e por um engajamento ou por captação de clientes, porque o meu interesse, claro que o financeiro é muito importante, é bom, às vezes a gente olha, faz uma perspectiva entre um lado e outro, sempre as pessoas, mas eu sempre fico buscando temas é, para compartilhar com vocês, uma síntese compartilhada de diversas coisas, mas é muito difícil às vezes de eu assimilar ou eu conciliar o meu dia a dia, né, com as coisas que eu deveria estar compartilhando e dividindo com vocês, para terem maiores informações, para se tornar ainda mais esse canal e, e essa comunicação mais próxima de vocês comigo, para trazer que às vezes a gente conversa com um que o outro, e que às vezes tem dúvidas que pode ser para outras pessoas. Não sou melhor do que todo mundo, não tenho as principais verdades, eu tenho os meus pensamentos e as coisas que me trouxeram uma liberdade sobre entendimento de certas coisas. E aí pensar sobre isso, pensar sobre de que forma eu posso trazer alguma coisa que possa contribuir com todos e com a sociedade, que possa contribuir, expandir com as pessoas de forma mais ampla. Né? Eu resolvi fazer esse vídeo e aí escolher algum tema, né? Tanta coisa que eu poderia falar sobre ventosa, sobre as opiniões sobre ventosa, sobre treinamento resistido, sobre alguns exercícios que às vezes na academia as pessoas fazem, e aí que tem benefícios, mas os benefícios não valem o risco, e aí é uma opinião minha, uma opinião é, percebida através das estratégias de tudo que eu faço, né? Quem sou eu hoje, né? Eu sou profissional de educação física, formado há cerca de 10 anos, mais ou menos, tanto licenciatura como bacharel. Fiz um curso de Bonesetter, né, o quiropraxia, que é o mais popular, né, que é a manipulação articular, tá? O qual estou validando uma qualificação específica, tá? Estou indo para a fisioterapia, estou concluindo a fisioterapia, sou pós-graduado em práticas integrativas e complementares na saúde. Essa perspectiva de por que às vezes eu avalio certas coisas, porque eu junto tudo que está à minha volta e trago para o cotidiano. Eu testo muita coisa, então, com mais de 1.000 pacientes atendidos, eu acredito que eu já estou com uma validade um pouco maior, estou com aumentando a minha segurança sobre as práticas e manejos que eu faço hoje. Como massoterapeuta, eu abordo de uma forma diferenciada e coloco uma amplitude sobre a massoterapia, porque os toques nada mais são, né, do que uma comunicação diretamente com uma sensibilidade. A sensibilidade ela é percebida pelos lobos parietais. Você pode ter uma comunicação de um lado, você pode ter a comunicação de outro, e você pode ter a intercomunicação entre esses lobos parietais, que percebem sensibilidade. Então, não sou perito em neurociência, mas isso é o básico da neurociência. Então, quando nós vamos falar sobre o toque, a gente está falando de tato. Então, o tato ele é percebido. A gente tem dois tipos de tatos principais, né? Que é o tato suave e o tato profundo, o tato epiclítico, né? E dentro desses tatos, eles podem perceber sensibilidade tátil, né? Uma sensibilidade que, através da ponta dos seus pelos, eles percebem o toque. E pode perceber pressão e temperatura. São isso, essa pressão também é uma sensibilidade, uma percepção dolorosa. Então, tem muitas coisas dentro da massoterapia que as pessoas utilizam com esse fim, mas só que não é utilizado de forma prática, de forma efetiva e clínica. É usado somente como ferramenta para ganho de dinheiro. Não que não deva ser, porque é uma estratégia boa, porque o trabalho hoje já é popular. Então,
qual profissional de verdade está comprometido com o bem-estar do teu cliente. Todos estão pensando e vendendo bem-estar, né? Isso é uma crítica geral. Eu sou como instrutor de massoterapia, atuei durante praticamente aí um ano num grupo de massagens, né? Um grupo que trabalha de uma empresa que ministra cursos. Então, essa empresa que ministra cursos viu um potencial em mim, me convidou e eu trabalhei durante um tempo. Tenho aí pessoas que já estão no mercado, já evoluindo, desenvolvendo algumas coisas. Uma das críticas que permeiam, né, é sobre a questão comercial e a questão funcional. O que dentro da massoterapia que gera realmente um resultado efetivo. Né? Eu sou discípulo do professor Henrique Balgardi, então tem vídeos, né, que eu estou com ele, que algumas pessoas viram no TikTok, algumas pessoas viram no Instagram, que ele está o tempo inteiro compartilhando coisas efetivas e com eficácia, testagem e validação. Então as pessoas hoje elas estão muito envoltas na questão comercial, essa valorização e alternativas de ganho ou de investimento ou de se tornar um empreendedor é um pouco difícil. Nem todo mundo consegue empreender, porque a gente está numa economia que gera uma certa dificuldade. Então, essa economia ela permeia durante um tempo, ela varia durante um tempo, e isso que traz um pouco o pensamento exclusivo ou inclusivo das pessoas à sua volta. Existe um dado, né, um dado específico, né, que fala sobre riqueza ou pobreza, ou de parâmetros de evolução de vida, que usa uma filosofia curva de Galton. Né? A curva de Galton fala que se você começa muito antes dessa cadeia evolutiva, significa que para você chegar no topo, você precisa de um grande milagre, ou que um milagre existe, né? Então você precisaria nessa cadeia produtiva, você já começar no meio dessa curva, para você conseguir chegar lá no topo. Então, a contribuição maior que eu posso deixar, às vezes, aos pensamentos e reflexões sobre o contexto geral. Eu vi diversos pensadores, né, e eu quero elucidar quantas vezes vocês viram, às vezes, Enéas Carneiro falando sobre certas coisas. As pessoas conheceram o Enéas como político, mas você sabia que o doutor Enéas ele foi primeiro? O professor Enéas, o doutor Enéas Carneiro, ele foi primeiro lugar em anestesiologia. Então, além de ser primeiro lugar nesse, ele foi doutor em cardiologia e ele foi o primeiro a fazer uma transcrição tradutora do eletrocardiograma. Você sabia disso? Isso é um dado específico, que a informação, ou você vai em busca dela, ou você fica à mercê daquilo que fica à sua frente. Então, toda vez que você te apresenta algumas coisas, você fica refém daquilo e você fica consumindo. E o ideal, às vezes, de não postar é não ser uma marionete hoje, que deveria, às vezes me sinto incomodado. Então, a marionete, ela segue o tempo inteiro dessa necessidade de postar por conta dessa questão comercial. Mas as pessoas na ponta que estão com dores, que estão precisando, a questão comercial, e eu, como um profissional, um multiprofissional, né, eu me tornei também um prescritor, como profissional de educação física, eu me tornei um prescritor, que é uma estratégia boa e até consideravelmente adequada de terapias. Então, cada terapia, ela, em determinado momento, eu estou indo para um atendimento que o cliente perguntou para mim, Kleber, eu estou com uma dor lombar, o que você me indica? Eu indico uma avaliação, vou te atender agora e vamos verificar. Mas, pela minha experiência, que é validada entre mais de 1.000 pessoas atendidas, eu acredito que você precisa de uma manipulação de quiropraxia. Então, você precisa de uma manipulação, então eu vou ir até atender. Eu lembro que eu também fui atender uma paciente recentemente, que ela falou para mim que estava com dor, que ela já tinha feito manipulação e que ela não tinha gostado e que não tinha funcionado para ela, que ela precisava de uma massagem bem forte. E aí a crítica inicial sobre a massoterapia de forma comercial, que você somente vai buscar aquilo que o teu paciente quer e não aquilo que o teu paciente precisa. Então, me tornar um prescritor me trouxe
uma liberdade de entender o meu cliente e saber naquilo que ele está precisando naquele momento. Então eu não posso ter a mesma estratégia ou pensar se eu tenho uma gama de recursos à minha mão, eu posso usar aquilo que eu precisar naquele momento. Então, eu prestes a me concluir na fisioterapia, graças a Deus que foi um caminho árduo, tomou um pouco mais do meu tempo, porque agora eu estou num período de estágio, estou no período de feitura de TCC, então isso demanda um tempo para você concluir tudo isso. Então, essa conclusão, ela necessita e tem uma carência muito grande de atenção. Então, para você postar e para você compartilhar alguns certos conhecimentos, fica dificultado. Então, com isso, essa fisioterapia objetiva, né, ela tem o intuito de verificar aquilo que o cliente traz e aquilo que ele precisa fazer. Então, eu trouxe isso para meu campo de atuação, dentro da massoterapia extensiva, dentro das práticas integrativas, tudo que eu faço hoje, as terapias integrativas e holística, eu junto cada ponto que vem, trago o pensamento para aquilo que o meu paciente precisa energeticamente, emocionalmente e fisicamente. Então, uma coisa que eu falo bastante, físico trata com físico, emocional você vai tratar com estratégias emocionais, energética você vai tratar com estratégias energéticas e química, né, que são os medicamentos ou coisas que você vai ingerir que vai fazer um processo químico no seu organismo. Então, cada coisa tem um endereço e uma chave. Eu estava falando sobre um, um dado específico com uma de meus pacientes, que às vezes conversam muito, né, com meus pacientes, às vezes falam que eu fico dando aula para eles, eles vêm fazer a sessão e acabam aprendendo sobre alguma coisa, porque é o meu cotidiano, né? Além de eu fazer as sessões e elas terem esse alto resultado, né, e terem pacientes que chegam com dor comigo e às vezes só vêm me procurar depois de um ano ou mais do que isso, diferente de às vezes um que vai fazer, sente uma dor e na outra semana está voltando como aquilo fosse bom, e aí é um cliente fidedigno, é legal, bacana, ele é fidedigno, mas eu resolvi realmente o que o meu paciente, o meu cliente estava precisando. Eu acredito que eu tenho resolvido. Das muitas pessoas que eu atendi, inclusive pessoas famosas, uma pessoa extremamente influente, uma pessoa milionária, tá? Ela gostou do que eu faço, ela aprovou. Então eu não tive somente aquilo que eu acho, o que eu acredito. Eu tive a massoterapia dentro do que eu faço e pratico hoje, validado por uma pessoa extremamente famosa, uma pessoa que está lá no topo da cadeia, tá? Ela já foi apresentadora, já foi cantora, carreira internacional e nacionalmente. Tá? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de tirar foto, eu não pedi, eu não tietei. Eu fui ali, fiz o meu trabalho, cumpri minha missão. Então, com isso, na parte comercial seria maravilhoso, porque tem uma poste. Caramba, ele atendeu fulana. Olha, esse cara é bom. Aí você começa a validar. Mas eu já tenho uma história há mais de 10 anos de atuação na área profissional, instruindo pessoas, formando novas pessoas, fazendo daquilo que eu sou discípulo, pessoas de legado, buscando trazer ali pessoas que sigam pelo menos algum pouquinho, se eu colocar uma semente, uma pessoa que vai seguir um pensamento do que eu falei, uma das coisas que eu falo sobre a ventosa, tá? Nada contra a ventosa, e sim com uma prática e como ela é comercializada e como ela é feita, tá? Porque ela é um braço da acupuntura, ela veio da acupuntura, ela é uma estratégia, uma pressão negativa, mas só que essa pressão negativa eu vejo em muitos casos que é feito de forma irresponsável. Você sabia que a ventosa deveria usar apenas 30 nanômetros de mercúrio, que é uma pressão pequena, tá? As pessoas fazem uma pressão negativa, excessiva de tecido, e isso gera aquela marca. E aquela marca pode ter sido de um rompimento de capilar. E não porque foi uma questão energética, não porque foi uma questão que estava inflamada. Não estava inflamada. Qual a necessidade real de utilizar a ventosa? Tá? Se a liberação miofascial, e pensando em liberação miofascial, ela é uma perspectiva tridimensional, tá? Que ela tem diversos emaranhados, utilizando até a fala do professor Henrique, é como desembaraçar um bombril, como que você vai desembaraçar um bombril como uma ventosa, vendendo isso como liberação miofascial. E aí, vendendo como um processo doloroso, e como o professor Henrique também fala, como que eu vou
provocar uma dor que vai ser pior do que a lesão. Então, algo tem que ser suave, calmo, tranquilo e não deve causar dor. Pode gerar algum desconforto na liberação miofascial. Então, assim, vocês podem perceber que a questão comercial ela está muito elevada nesse sentido. Então, isso me incomoda como profissional, porque eu estou evoluindo cada dia mais, sempre pesquisando, questionando as coisas que eu faço, buscando mais estratégias maiores para poder atingir de forma melhor o meu cliente. E uma promessa ou algo que eu fiz à minha mãe, que trouxe um motivo de grande orgulho, foi lhe falar que eu estava fazendo isso para ajudar as pessoas. E eu não descumpri esse propósito. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas, mas eu preciso de vocês também para isso, para atingir pessoas e trazer a informação e levar a informação adiante, né, de forma ordeira, de forma objetiva, buscando, como eu falei, atender de forma efetiva, não somente a massagem pela massagem, a massagem com um efeito benéfico para o meu cliente. Ah, eu vou ao tocar humano, eu sou apenas outro humano tocando outro humano. Mas ali eu tenho uma grande conexão com o meu cliente, tenho uma grande conexão com o centro energético, o campo energético dele, o qual tem uma permissão, peço permissão para estar ali naquele campo energético e acessar a história. E ali o meu cliente ele pode chorar, ele pode rir, pode sentir arrepios, pode sentir o que ele quiser. Eu não vou tolir o meu cliente das sensações mecânicas que ele pode sentir. Como eu falei, é uma percepção de sensibilidade. Então, a sensibilidade do meu cliente pode trazer diversas reações. E isso traz um paradigma, traz uma dúvida muito grande sobre as ações da massoterapia. Então, assim, eu vou trazer esse vídeo falando um pouquinho sobre a massoterapia e falando um pouco sobre mim, né? Então, na próxima, talvez eu faça aí um vídeo sobre ventosa, vou trazer a ventosa, vou explicar e vou demonstrar a pressão adequada. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Você pode acompanhar comigo, né? Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, ver os vídeos que já tem. Se vocês tiverem sugestão de tema para poder falar, que vai me ajudar a organizar as coisas na minha mente e aí eu direcionar aquilo que eu preciso falar ou compartilhar com a sociedade ou compartilhar de forma ampla para as pessoas. Então eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário ou comentário positivo ou negativo, aquilo que você achar e tiver no seu coração. Um grande abraço. Até a próxima.